Boa noite, turma. Voltando para a nossa revisão da aula de hoje, nós vamos trabalhar com a revisão sobre a Lei 6.404, né, e as suas alterações através da Lei 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009. Todas essas revisões são matérias que vão cair na nossa prova institucional, tá certo? Na nossa avaliação institucional. Então, hoje eu vou recolocar o material que trata da Lei 6.404 no portal AVA e peço que todos vejam, estudem, analisem, que eu vou tirar questões de todos esses materiais destas videoaulas. Beleza, gente? Então vamos começar. Sabendo que a contabilidade no Brasil está regida, como eu já havia falado para vocês, através de uma lei, que é a Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, certo? Nesta lei, ela traz todas as informações ou todas as normas, as formas de registro, como a contabilidade deve funcionar no Brasil. Questão, né? Um problema. Contabilidade, a lei das sociedades por ações é a lei das SAs, mas nem todas as empresas no Brasil são SA. A grande maioria das empresas no Brasil são limitadas, individuais, MEI, EIRELIs, tá certo? A minoria são SAs. Mas mesmo isso ocorrendo, nós temos que seguir a legislação das sociedades por ações para estas empresas. Com uma ressalva. As empresas que são optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional podem, como vocês já viram na primeira avaliação, elas podem optar em se guiar pela NBC TG 1000 ou ITG 1000, que é a legislação do Conselho Federal de Contabilidade, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que trata de contabilidade para micro e pequenas empresas, certo? Então, isso é uma situação específica. Mas as demais empresas que não são do Simples Nacional, elas devem seguir, a nível de contabilidade, a lei das SAs. A lei das SAs foi criada em 76 e trazia como obrigação, né, que a empresa deveria elaborar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, DRE, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, né? A DOAR, demonstração de origens e aplicações de recursos, e as notas explicativas. Então, essa lei foi criada para enquadrar ou para adequar o Brasil às normas internacionais do IASB, como nós já falamos, como nós já dissemos na primeira etapa, que é o órgão internacional que lança normas que os países membros que estão vinculados a ele, devem seguir normas contábeis para padronizar, para tornar o mais próximo possível a contabilidade desses países. Só que em 2007, esta lei foi alterada, totalmente alterada pela Lei 11.638 de 2007, que trouxe o seguinte: as empresas, ao fim de cada exercício social, no seu artigo 176, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Demonstrações essas: balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Ela traz que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, mas você pode
fazer ou a demonstração, a DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ou a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. A DRE, demonstração do resultado do exercício, que é obrigatória, como vocês vêm fazendo já nos exercícios. A demonstração de origens e aplicações de recursos foi substituída pela DFC, demonstração do fluxo de caixa, como está aí, redação dada. Então, a DOAR deixou de ser obrigatória, ela ainda existe, mas ela não é mais obrigatória para as empresas SAs. A DFC, como eu já falei, em substituição da DOAR, e a DVA, demonstração do valor adicionado ou adicional. Então, foi incluída essa DVA para as empresas SAs de capital aberto, todas as SAs de capital aberto, e para as empresas SAs de capital fechado que tenham um PL superior a 2 milhões de reais. Então, como é que ficou a estrutura? Eu não tenho, pela Lei 6.404, eu não tenho mais. Eu tinha a DOAR, essa DOAR foi substituída pela DFC e eu fiquei com a DMPL ou a DLPA, uma das duas. E foi incluída também no rol de demonstrações contábeis a DVA, demonstração do valor adicionado. Então as demais continuaram, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, notas explicativas, né? Então as demais continuaram. Perfeito? Beleza, entendido. Agora, saiba de uma coisa, na estrutura do balanço patrimonial, as nomenclaturas dos grupos foram modificadas, foram reestruturadas. Eu tinha ativo circulante, continuei a ter ativo circulante, tá certo? Tinha ativo realizável a longo prazo, que agora passou a ser chamado de ativo não circulante. Então, dentro do ativo não circulante agora, eu tenho todos os valores de longo prazo. Eu tenho realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Até 11.638, nós tínhamos ainda a figura do diferido. Como chegou em 2009 também a Lei 11.941, o diferido deixou de existir e nós ficamos apenas com a figura do intangível. Então, era um grupo, era uma conta só. Intangível e diferido era numa conta só. Com a 11.638 foi dividido. E com a 11.941, o diferido deixou de existir. Então, como é que ficou o meu ativo? Fiquei ativo circulante, que são todos os valores, bens, direitos que a empresa tem de curto prazo, dentro do ativo circulante, caixa, banco, estoque, aplicações financeiras, duplicatas a receber, créditos a receber. Ativo, outro subgrupo, ativo não circulante, que eu fiquei todos os valores que eu tenho a receber de longo prazo, após 12 meses, investimentos que a empresa tenha de longo prazo, imobilizado, que são todos os bens, máquinas, equipamentos, prédios, veículos, né? Equipamentos de informática, equipamentos de processamento de dados, imobilizado, e o intangível, que são os bens de difícil cálculo, que não tem como determinar o seu valor exato, como marcas e patentes, direitos autorais, tá certo? Isso é o meu ativo. Na figura do passivo, ficou estruturado pela Lei 11.638, que nós teremos apenas passivo circulante para todas as obrigações de curto prazo e passivo não circulante para as obrigações de longo prazo. Nós tínhamos também uma conta que era um subgrupo que era resultado desses futuros, ele deixou de existir com a 11.941. Então ficou o passivo dividido em passivo circulante, tudo que eu tenho que pagar até 12 meses, curto prazo, e passivo não circulante após 12 meses. Ao lado do passivo, ou na mesma coluna do passivo, na mesma estrutura, eu tenho o nosso
PL, o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. O PL vai estar constituído pelo capital social, que é o capital investido pelos sócios da empresa, pelas reservas, que podem ser reserva de capital, reserva de lucros, reserva para contingência, reserva legal, certo? Todas têm um percentual conforme a lei. Pelo ajuste de avaliação patrimonial, foi uma conta criada pela Lei 11.638 para que as empresas pudessem ajustar o valor do seu ativo, dos seus ativos, ao valor de mercado, ou o valor mais próximo de mercado. Ações em tesouraria, quando se trata de uma SA que compra suas próprias ações para renegociar, ela compra suas próprias ações, então todos os lucros que ela teria ficam realmente dentro da empresa. Né? Essas ações estão na tesouraria. E prejuízos acumulados. Sabendo que, pela Lei 11.638, a empresa não deveria mais acumular lucros ou ter a conta de lucros acumulados. Tá certo? Não poderia isso mais acontecer. Teve lucro, deveria o lucro ou ser reinvestido na empresa ou ser distribuído para os sócios acionistas. Mas eles criaram a conta de prejuízos acumulados, deixaram esta conta. Nós temos um problema fiscal aí nesta situação. A empresa não pode falar em distribuição de lucros se essa empresa estiver com dívidas com o governo federal, estadual ou municipal. Essas dívidas, para que ela possa fazer a distribuição de lucros, têm que estar, no mínimo, parceladas. Essa distribuição de lucro tem que estar, no mínimo, parceladas. Tá certo? Então, essa ficou a estrutura do balanço patrimonial. Peço que vocês olhem, se atentem para isso. Qualquer dúvida, tirem conosco no AVA. E após, nós temos o artigo 187, que trata da estrutura da DRE, que eu já coloquei para vocês, que toda a estrutura da DRE está dentro da lei das SAs, conforme esse artigo, né? E também eu trago, lá no final do PowerPoint, eu trago, se você olhar a sequência, é a própria estrutura da DRE, onde você tem as receitas operacionais, que são a receita de vendas de mercadorias, de venda de serviços, de venda de produtos, menos as deduções e abatimentos, que são as vendas canceladas, as devoluções de vendas, né, os descontos incondicionais concedidos, os impostos sobre as vendas, ICMS, PIS, COFINS sobre as vendas, tá certo? Isso vai ser igual à minha receita operacional líquida. Menos os meus custos dos produtos vendidos, das mercadorias vendidas, dos serviços prestados, quais os custos que eu tive. Isso me dá o resultado operacional bruto ou lucro bruto. Depois eu tenho as minhas despesas operacionais, despesas administrativas, despesas com vendas, despesas tributárias, despesas financeiras. Gustavo, por que despesas tributárias? Aí entram todos os impostos que não estão incidentes sobre o faturamento. Exemplo, IPTU, IPVA, que não incidem sobre o faturamento da empresa. Né? A ICMS, substituição tributária. Então são todos os impostos que não estão ligados ao faturamento da empresa, vão para essas despesas operacionais, no caso, despesas tributárias. Então, depois disso, eu tenho outras receitas, outras despesas que não fazem parte da atividade operacional. Isso é igual ao meu resultado operacional líquido. Então, depois eu vou ter as provisões para o imposto de renda e contribuição social e, por final, o lucro líquido. Qualquer dúvida, coloquem no AVA, tá certo? Estarei hoje de plantão para esclarecer as dúvidas. Espero que esta revisão tenha ajudado. E na próxima aula nós continuaremos o nosso processo de revisão até a aula seguinte, que será, né, a nossa avaliação parcial. Então, nessa primeira semana nós temos ainda a aula de revisão. Depois, né, a partir da terceira semana já é a avaliação institucional da disciplina. Obrigado a todos. Desejo saúde e paz, que todos estejam bem e, precisando, podem me contactar pelo AVA ou pelo Zap. Obrigado e boa noite.